Antes de embarcar, o homem ficou espantado ao descobrir que seu voo era o número 1015. A data era 15 de outubro e até mesmo o horário de partida havia sido atrasado das 9h30 para as 10h15. Para seu completo espanto, seu portão de embarque também era o B1015. Essa série de coincidências foi demais para suportar, e Nicholas sentiu uma onda de inquietação. No entanto, depois de olhar ao redor, não encontrou nada de errado. Ainda se sentindo inquieto, não pôde deixar de perguntar ao comandante antes de embarcar. Bom voo hoje, seja bem-vindo a bordo. Após receber a confirmação do comandante, Nicholas finalmente se acalmou. Mas assim que entrou no avião, notou um passageiro discutindo com uma comissária de bordo. Descobriu-se que uma família de 3 pessoas queria sentar-se junta e, vendo seu assento ao lado deles, Nicholas, sem hesitar, trocou de lugar com eles. Mal sabia ele que seu ato de bondade mergulharia todos em um terrível pesadelo. Assim que Nicholas terminou de guardar a bagagem e se sentou, ficou surpreso ao encontrar um estranho gravador no bolso do assento à sua frente. A tela exibia os segredos por trás do misterioso desaparecimento do voo 1015. Um arrepio percorreu a espinha de Nicholas. O voo 1015 era o mesmo avião em que ele estava. Movido pela curiosidade, Nicholas imediatamente conectou os fones de ouvido ao gravador. A gravação mostrava uma comissária de bordo fazendo uma demonstração de segurança, combinando perfeitamente com a situação dentro da cabine. Em seguida, a gravação mencionou um aguaceiro forte lá fora. Curioso, Nicholas puxou o quebra-sol, com certeza, uma chuva intensa caía lá fora, exatamente como descrito na gravação. A gravação então mencionou que o voo sumiria do radar do controle de tráfego aéreo em 1 hora. Nicholas achou isso completamente absurdo, mas, naquele instante, um som alto irrompeu. Felizmente, era apenas o avião decolando, mas a história no gravador continuou. A gravação mencionou o capitão Daniel, que estava fazendo seu anúncio. Nicholas perguntou imediatamente ao homem ao seu lado qual era o nome do capitão, mas o homem parecia completamente perdido. Quem se daria ao trabalho de lembrar o nome de um capitão? Vendo isso, Nicholas contou-lhe sobre a gravação, esperando que ele também a ouvisse. Mas o homem o tratou como alguém confuso e trocou de lugar sem dizer uma palavra. Frustrado, Nicholas colocou os fones de ouvido e continuou ouvindo. Então, a gravação dizia que por volta das 10h21, uma ave atingiria o motor. O horário chegou exatamente às 10h21. E no segundo seguinte, Nicholas ficou apavorado. Seria essa gravação mesmo uma profecia? A ideia de um acidente de avião ocorrer em 1 hora o deixou nervoso, e ele rapidamente se escondeu no banheiro, repetindo para si mesmo que tudo não passava de uma coincidência. Embora o avião estivesse silencioso, Nicholas, abalado, apertou imediatamente o botão de chamada. Quando a comissária se aproximou, ele perguntou apressadamente se o avião havia sido atingido por uma ave. Para surpresa de Nicholas, a comissária disse que era impossível, pois o avião estava a 30.000 pés, uma altitude na qual não havia aves. Nicholas ainda estava inquieto e queria confirmar com o comandante. No entanto, a comissária recusou, advertindo Nicholas para não espalhar rumores, pois suas declarações haviam causado preocupação entre os outros passageiros. Ao ver isso, Nicholas se desculpou, dizendo que estava confuso e prometeu não pensar mais nisso. Assim que a comissária saiu, uma voz veio de trás dele. O homem atrás dele se identificou como Anderson, alegando que também tinha ouvido um som de colisão e que era um ex-piloto. Ele disse a Nicholas que, em caso de colisão de aviões, a tripulação geralmente não revelava a verdade para evitar causar pânico. Nicholas ficou chocado. Se o som da colisão fosse real, significava que a profecia na gravação também era verdadeira. Para evitar o desastre iminente, Nicholas rapidamente colocou seus fones de ouvido e ouviu novamente. O gravador anunciou então que o voo sumiria completamente do radar do controle de tráfego aéreo depois que o comandante dissesse boa noite às 23h15, partindo de São Paulo. Com menos de 1 hora para o suposto incidente, um suor frio começou a percorrer sua espinha. Percebendo que não podia esperar mais, decidiu agir, vasculhando a cabine em busca de pistas para evitar o desastre. Rapidamente, notou gêmeos assistindo a uma transmissão ao vivo e os avisou para desligarem seus celulares para evitar interferências durante o voo. No entanto, os gêmeos acharam que Nicholas estava exagerando, pois já haviam colocado seus celulares no modo avião e estavam conectados ao Wi-Fi de bordo. Infelizmente, Nicholas insistiu que desligassem os celulares. Enquanto discutiam, uma comissária de bordo chegou para acalmar a situação, e Nicholas não teve escolha a não ser retornar ao seu assento. Então, o gravador voltou a funcionar, informando que havia um indivíduo perigoso entre os passageiros e que o incidente poderia estar relacionado a ele. Havia também um agente federal a bordo. Ao ouvir isso, Nicholas olhou rapidamente ao redor e logo avistou 2 homens de aparência suspeita. Percebendo que algo estava errado, ele imediatamente se aproximou da comissária para evitar uma tragédia, na esperança de que ela pudesse lhe dizer onde estava. No entanto, a comissária disse que também não sabia quem era. Desapontado, Nicholas se virou e saiu. Mas, quando estava prestes a retornar ao seu assento, notou Anderson olhando para ele. Nicholas presumiu que o homem fosse o suspeito, mas Anderson negou, explicando que era apenas um piloto. Sem pistas, Nicholas ficou desesperado, percebendo que estava numa corrida contra o tempo. Sem querer desistir, decidiu revistar a bagagem enquanto os 2 homens dormiam. Contudo, quando estava prestes a revistar, uma mala caiu e os acordou. Os 2 se levantaram irritados, como se fossem discutir com Nicholas. Nicholas parou de rodeios e perguntou se eles eram suspeitos, mas eles disseram que eram jogadores de futebol. Vendo a confusão aumentar na cabine, o capitão foi forçado a intervir, afirmando que Nicholas havia causado tumulto e o advertindo de que seria levado pelas autoridades se não se acalmasse. Ao ver outros passageiros tirando fotos, Nicholas, envergonhado, voltou para o seu assento. No entanto, naquele instante, seu nome foi mencionado na gravação, deixando-o imediatamente apreensivo. A gravação dizia que o vídeo
vídeo da confusão de Nicholas seria publicado online antes do avião desaparecer. No segundo seguinte, a gravação reproduziu o som dele discutindo com alguém. Só então Nicholas percebeu que a gravação não era uma coincidência, mas uma verdadeira previsão. Antes que pudesse reagir, a gravação disse que, após o comandante dizer boa noite, o avião sumiria completamente do radar. Mas então, o comandante se aproximou, puxou Nicholas para um canto e o questionou, perguntando se ele estava mentalmente bem e ordenando que retornasse imediatamente ao seu assento. Marcos pensou, mas Nicholas disse, daqui a uns 14 minutos, você vai dizer as palavras boa noite, São Paulo. Não diga, porque essas são as últimas palavras que alguém ouvirá neste avião. Assim que o cabelo de Nicholas caiu sobre Marcos, suas mãos foram amarradas com força.